Receba o homem de Deus. Oh, glória a Deus. Eu saúdo a você que está em casa com a graça e a paz do Senhor. Deus, Ele está falando por meio dos louvores, da oração, de cada palavra. E eu acredito que Deus Ele vai mexer com a tua estrutura. Eu queria que você que está em casa, antes de eu ler aqui a palavra, eu queria que você ainda continuasse a oração. Levanta tua mão direita. Oh, Deus! Você que está em casa, olha para dentro do teu lar, olha para a tua família, sai do conforto agora do sofá, da cadeira, se ergue nesse momento. Guerreia. Não veja como um culto virtual, como algo que você está assistindo, um filme, não, mas se envolva, cultue ao Senhor em casa agora. Guerreie, e vamos orar nesse momento. Ore agora pela tua casa, pelos teus, ore pelos teus vizinhos, ore pela sua rua. Levanta a tua mão e vamos orar ao Senhor. Ó Deus poderoso, você vai agora declarar o poder de Deus, declarar a glória do Senhor. Feche teus olhinhos e vamos orar ao Senhor. Ó Deus, o Senhor é rei em toda a terra. A tua glória está sobre toda a terra. A tua glória enche os céus. Ó Senhor, a tua glória cai como um orvalho que toca a terra nesse momento. Tua glória está tocando a terra, Jesus. No lado do meu irmão, que desça agora a cura do Senhor. Que nos teus poros, que na tua carne entra agora a cura do Senhor. Abençoa, Deus, o pão, a água. Abençoa as vestes. Abençoa, meu Deus, ó Pai, a entrada e a saída. Livra teu povo do mal, Deus. Jesus, ó Pai querido, nos dê, Senhor, nos dê tudo que nosso corpo precisa para repugnar, para expurgar todo o mal, Deus. Ó Senhor, levanta os irmãos que estão no leito, Senhor, pela tua vontade, conforme a tua vontade, Deus. Porque, Senhor, tudo está dentro da tua vontade. Ó Deus, quem morre e quem vive. E o Senhor é soberano. O Senhor está acima de tudo e todos. O Senhor tem um controle sobre tudo. Ó meu Deus, ó Senhor, eu creio, Pai, que grandes são as coisas que o Senhor está para fazer nesses dias. Deus, ainda virá dias de avivamento. A igreja está passando por situações, ó Deus, que é necessário passarmos. Mas nós vamos passar por isso. E vamos continuar firmes e fortes no Senhor. Visita, meu Deus, a nossa vizinhança, Senhor. Salva, liberta. E eu oro, Senhor, não só para que tu cure, Deus, as doenças, mas salva, Jesus. Nesse período, Pai, de dor, de sofrimento, salva. Olha para o pecador, olha para o caído e levanta ele, Senhor, da cinza. Levanta, Senhor, o caído, Pai. Ó Deus, os teus filhos que estão afastados, torna a trazê-los para a tua casa, Senhor Jesus. Ó Pai de amor, perdoa, Senhor, os pecados do teu povo e dá graça a Jesus. E você diz amém, amém, Jesus. Glória a Deus. Você vai pegar a sua Bíblia, você que está aqui comigo e você que está em casa, abra comigo no Evangelho de Mateus. Mensagem do Senhor. Um pão quentinho aqui do céu para nós. Serei objetivo, direto, preciso. E vamos ganhar tempo aqui. Temos pouco tempo. Queremos ser breves, mas fortes ao teu coração. Quero transmitir uma mensagem do Senhor, direto, objetivo ao teu coração. Mateus capítulo 21. Você vai ler comigo a partir do verso 28. A parábola dos dois filhos. Você em casa, pega a sua Bíblia. Capítulo 21 de Mateus, versículo 28, é a palavra do Senhor. E se você quer ouvir a voz de Deus, dá glória a Deus. Os irmãos que estão aqui, maravilha. Oh, glória a Deus. Então vamos agora ler a palavra do Senhor. Você vai ficar ligado, os irmãos que estão aqui também se ligando com o Senhor. Você em casa, lê comigo a palavra. Diz assim, Mateus 21, verso 28. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo,
falou-lhe de igual modo. E respondendo ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Verso 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Queridos, você pode deixar sua Bíblia aberta. E se você em casa, com calma, você que está em casa depois, for ler o contexto do capítulo 21, você vai perceber a grande mensagem do Senhor para o nosso coração. Aleluia. Você vai se ligar agora nesse momento, deixar sua Bíblia aberta, ficar com atenção à palavra do Senhor. Mateus 21 é interessante, porque quando você lê apenas essa parábola, se você não vê todo o conteúdo, se você não analisar o capítulo como um todo, você não entende profundamente o que Jesus quis dizer. Olha, Jesus é a pessoa que mais simplesmente falou em toda a história da humanidade, e suas palavras tão simples eram tão profundas e marcantes. Uma parábola dessa aqui, se você ler numa ótica natural, se você apenas olha e não lê o capítulo como um todo, você não consegue entender a profundidade da mensagem de Jesus. Mas Jesus tinha uma maneira simples de nos pegar. O profeta Isaías, quando falou de Jesus, ele disse que o Messias, ele andaria na praça, ele não falaria alto, ele não gritaria, mas todos ouviriam a sua voz. Moisés disse: o profeta que virá, esse todos ouvirão. Ele virá, e como a minha autoridade, assim como eu tenho autoridade sobre vós, ele terá autoridade. E ele falará e todos ouvirão. E aquele que não ouvir há de ser destruído. De fato, um dia, aquele que não se render a Jesus, que não se arrepender, no final de tudo, a conta vai chegar. E aí é morte eterna, querido. Mas Jesus, ele fala de uma forma muito simples. E a palavra de Jesus, ela nos pega, ela nos envolve, ela transforma todo o nosso ser. E embora seja uma palavra tão simplória, mas é muito profunda, e ela transforma a nossa vida. Quem crê, diga amém. Capítulo 21 de Mateus é interessante. Jesus, ele começa o capítulo, ele está ali com os discípulos conversando. Ele diz: olha, vocês vão agora para uma aldeia vizinha, vocês vão chegar numa casa lá, vocês vão encontrar uma jumenta e um filho de uma jumenta. Vocês vão chegar para o cidadão da casa, se alguém perguntar, vocês vão dizer: olha, o Senhor, o mestre, precisa deles. Em toda a minha vida como cristão, eu fiquei a me perguntar por que a pessoa liberou essa jumenta e o jumentinho. Eu fiquei imaginando o seguinte, aí eu conjecturei, né? Fiquei pensando: rapaz, eu acredito que Jesus fez algum milagre para com essa família, e talvez Jesus disse assim, isso eu estou conjecturando. Talvez Jesus disse assim: olha, um dia eu posso precisar da vossa ajuda, né? Quem sabe de vossos animais ou de alguma mercadoria. E Jesus disse: olha, ide e dizei para o Senhor da casa, o Senhor, o mestre, precisa deles. Aí a pessoa não hesitou e liberou o jumento e a filha da jumenta. O texto diz que Jesus cavalgou sobre a jumenta, junto à jumentinha, estava ali a mercadoria de Jesus, os discípulos andando, e eles entraram em Jerusalém. É a grande entrada triunfal. Você conhece a história, você pode ler depois. Eles estenderam ramos, colocaram ali tapetes, colocaram suas túnicas e começaram a clamar: hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus entra em Jerusalém, os fariseus começam a ficar com os olhos arregalados, começa a surgir aquela inveja, aquela angústia. As autoridades, os sacerdotes começam a se perguntar, a se indagar: por quê? Por que disso tudo, né? Jesus entra no templo. Ele entra no templo, faz uma visita ao templo, ao grande templo de Herodes. Quando ele entra, ele vê o que no templo? Ele não vê oração. Ele não vê adoração, ele não vê rendição a Deus, ele vê comércio. Jesus expulsa todo mundo do templo, tira o comércio do templo, faz um chicote de azorrague e mete o chicote em todo mundo. Limpa o templo e diz: essa casa é casa de oração. Jesus, ao sair do templo, lá no pátio, ainda no alpendre do templo, em um dos pátios do templo, as crianças começam a gritar e dizer: hosana nas alturas, e diz assim: eis o filho de Davi. Aí, meu amigo, os sacerdotes, Anás, Caifás, os fariseus, toda a cúpula dos fariseus começa a se perguntar: rapaz, o que é isso? Então um dos fariseus vai até Jesus e diz: olha, tu não está vendo?
Tu não está ouvindo o que as crianças dizem? Jesus disse, sim, da boca das crianças sai o perfeito louvor. Aí eles ficam com mais raiva, com mais ódio ainda. Jesus começa a curar cego, curar surdo, começa a curar paralítico. Jesus começa a fazer milagres, isso ó, na área do templo, na Cofai Marcha, no pátio do templo. O Deus encarnado, o homem-deus, o Deus-homem, começa a fazer milagre, algo que nunca havia acontecido. Ele começa a fazer milagres no templo, no pátio do templo, cumprindo-se a profecia de Ageu. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, do que aquela glória de Salomão. Porque se na glória de Salomão acontecia só fumaça, tinha só fumaça no templo, tinha só levita caindo e se prostrando, tinha só oração, na segunda casa teve o Deus andando na casa e poder, sinais, arrependimento, remissão de pecados e graça. Olha aí que coisa tremenda. Continuando a história, Jesus sai do alpendre, e aí os fariseus começam a conversar. Nós temos que parar esse homem. Alguma coisa tem que ser feita. Temos que parar esse homem. E eles não conseguem se conter e vão até Jesus. Chegam a Jesus e faz aquela pergunta sorrateira, aquela pergunta maliciosa. E diz, olha, quem te deu autoridade para tu fazer essas coisas? Em nome de quem? De onde vem tua autoridade? Jesus olha para eles e eu vou dizer uma coisa, irmãos. Se você se acha esperto, se você se acha sábio, se você se acha, olha, o dono da praça, se você se acha o dono da sabedoria, eu quero dizer uma coisa. Olha, Jesus, uma vez o Senhor disse a Salomão, Salomão, antes e nem depois de ti haverá um homem sábio, um homem de discernimento como você. Mas nós estamos falando aqui da sabedoria personificada, querido. Olha aí, do Deus da sabedoria, do homem que falou com Salomão, do dono da sabedoria. Aí Jesus ouviu essa pergunta maliciosa dos fariseus e disse, é o seguinte, peraí, eu respondo para vocês, se vocês me responderem também uma pergunta. Você acha que Jesus abriu? Você acha que Jesus ia se humilhar para eles? Não. Olha, eu respondo a pergunta se vocês me responderem uma pergunta. Eu disse, qual é? Olha, a autoridade de João Batista, ela vinha do céu ou dos homens? Aí, meu amigo, eles pediram tempo para Jesus, igual aquelas perguntas de passe e repasse, pediram tempo, foram conversar entre si, é o seguinte, olha, fizeram uma fofoquinha, é o seguinte, olha, se nós respondermos que a autoridade vinha dos homens, que João Batista tinha autoridade de homem, então o povo vai se revoltar contra nós e vai nos apedrejar. Então nós vamos só piorar a situação. Se nós dissermos que a autoridade dele vinha do céu, então nós vamos estar aplaudindo, vamos estar concordando com ele, vamos estar dando a ele mais autoridade. Então eles se voltaram para Jesus e disseram o seguinte, não sabemos. Jesus disse, também eu não respondo. Eu não vou responder. Olha, coisa tremenda, meu irmão. Aí Jesus, rapaz, o nosso Cristo sabe nos pegar. Olha, Jesus, ele sabe mexer contigo. Jesus disse, eu não respondo também. Mas aí Jesus lançou uma parábola e deixou eles mais revoltados ainda. Jesus disse, olha, eu vos digo o seguinte. Um certo homem tinha uma vinha, era dono de uma vinha. E aí ele chegou para o primeiro filho, o filho mais velho, primogênito, disse o seguinte, olha, vem comigo, filho, trabalhar comigo na vinha hoje. Vem para a minha vinha trabalhar hoje. O rapaz, o garoto, o primogênito, disse o seguinte, não, pai, eu não quero, eu não irei. Então o pai saiu angustiado, ali, frustrado, decepcionado pela negação, pela rejeição do filho. Chegou ao segundo filho mais novo. O pai chega ao filho mais novo e diz o seguinte, filho, vem comigo para a vinha, vamos trabalhar hoje na vinha. Então o garotão, diz assim, eu vou, pai. Pode contar comigo, pode esperar que eu chego lá. Mas ele não foi. E aí Jesus disse o seguinte, eu vos digo o seguinte, qual dos dois filhos agradou ao pai, qual dos dois filhos fez a vontade do pai? Porque o primeiro filho que disse que não ia, no fim do dia, chegou lá na vinha e trabalhou com o pai. Olha que coisa interessante. Aí eles ficaram olhando para Jesus, o primogênito, primeiro. Sim, muito bem. Então eu vos digo que as meretrizes, olha a comparação que Jesus fez. Jesus botou os sacerdotes comparado às meretrizes. Meu amigo, Jesus botou Anás, Caifás, toda a cúpula dos fariseus na mesma balança das meretrizes. Ele disse o seguinte, olha, eu vos digo que as meretrizes, os
publicanos, os cobradores de impostos, que eram judeus odiados pelos seus próprios irmãos, porque eles cobravam tributos dos judeus. Eles trabalhavam para Roma e saqueavam o dinheiro dos judeus. Olha aí, eu digo a vocês que as meretrizes e os publicanos, eles entram primeiro no reino de Deus do que vocês. Por quê? Porque essa gente que vocês repudiam, eles ouviram a pregação de João Batista. E a pregação de João Batista era: arrependei-vos. Arrependei-vos, geração pecadora. E eles ouviram a palavra. Eles que passaram a vida negando Deus. As meretrizes, os publicanos que passaram a vida de costas para Deus, que passaram a vida negando Deus em seus atos, mas ouvindo a pregação de João Batista, eles se arrependeram de seus erros, se arrependeram de dizer não para o Pai e se voltaram ao Pai. Eu vos digo, sacerdotes, que primeiro entrará no reino do céu as meretrizes e os publicanos, que ouvindo a pregação de João se arrependeram. Mas vós ouviram a pregação de João, receberam a pregação de João, disseram sim a João e depois negaram tudo que João falou. Raça de víbora, olha aí, terra! É forte, meu Deus! Por isso que, analisando todo o contexto, a gente entende o que Jesus disse. Quando você vê todo o contexto, é que você vai compreender, cai a ficha. Rapaz, que coisa interessante. E aí tem uma profundidade aqui tremenda, irmãos. Diante de Deus, sempre teve duas pessoas. Sempre vai existir dois personagens diante de Deus. Diante de Deus, sempre tem dois indivíduos. Aquele que diz sim e o que diz não. E tem aquele que passa a vida toda dizendo sim. Que passa a vida toda como um garotão, dizendo sim. É um falastrão. Entendeu? É um camarada, é uma barca, mas é uma barca furada. Meu Deus! Está entendendo? É um fogo, mas de palha. Ele passa a vida toda sob uma capa religiosa, dizendo sim, sim, sim para Deus. Ele vai para os templos, levanta as mãos e diz: Senhor, Senhor. Né? Ele canta, ele glorifica, mas o coração está longe de Deus. Passa a vida toda debaixo de uma capa de hipocrisia. Diz sim, é o filho que diz sim a Deus, mas na prática, no ato, nega a Deus. Mas em atitude, ele se revolta contra Deus. Esse é o tipo de pessoa que fazia o perfil dos sacerdotes da época, dos fariseus e toda a cúpula dos fariseus. Esses eram os religiosos da época, pessoas fingidas, que diziam sim ao Pai, que diziam que trabalhariam para Deus, mas na atitude, na prática, no cotidiano, negava a Deus em atitude. Eles falavam de virtudes, falavam de verdades, eles falavam de glória a Deus, mas eles não davam a Deus glória em suas atitudes. Eles falavam de amor, mas não praticavam amor. Falavam de santidade, mas debaixo de suas batas tinha muita podridão. Eram de fato sepulcros, eram de fato sepulturas ambulantes, eram mortos vivos, eram pessoas que glorificavam a Deus com a boca, mas o coração estava longe de Deus. Aleluia! Olha para a igreja da atualidade, olha para os cristãos da atualidade, cristãos que falam tanto de Deus, professam a Deus, cantam, passam o dia cantando, escutam músicas, louvores, passam o dia declarando frases no Facebook, nas redes sociais, passam o dia declarando amor, mas na prática não conseguem perdoar, não conseguem pedir perdão, não conseguem ler a Bíblia, não tem comunhão com Deus verdadeira, não conseguem realmente orar, não jejuam, não se doam para Deus, falam, mas Deus não quer falácia, Deus não quer falastrão na presença dele, Deus não tem compromisso com pessoas que falam, que dizem eu vou, mas não vai. Meu Deus. Uma coisa que Deus falou comigo hoje, interessante, eu já li esse texto e toda vez Deus fala comigo algo diferente. Mas Deus me deu uma frase. Porque quando eu vejo esses dois filhos, eu vejo o primeiro filho, o primogênito, que disse que não ia, foi sincero ao pai, disse: eu não irei, pai. Tipo de pessoa que passa a vida toda errada, negando Deus, mas em um dado momento se arrepende dos seus pecados, olha para o Pai eterno, para o Criador, se volta ao Criador, como eu e você,
pede perdão dos pecados e diz para o pai: Pai, estou aqui. Aleluia. Se arrepende e vai para a vinha do pai Meu e Deus. passa a ter compromisso com o pai na vinha. Aleluia. São tipos de pessoas, são pessoas que passaram a vida negando a Deus, mas em dado momento se arrependem e se voltam para o pai. Mas o segundo filho são pessoas que são religiosos, que dizem sim a Deus, mas na prática continuam negando a Deus e negam até a morte, porque nunca vão compreender a mente do pai. Então eu vejo aqui uma coisa interessante: Jesus colocou meretrizes, publicanos, na mesma balança de fariseus e religiosos. Mas por que ele fez isso? Porque os publicanos que pecavam, as meretrizes que pecavam, ouviram a pregação de João Batista, que era: arrependei-vos dos vossos pecados. Eles se arrependeram, porque muitas meretrizes, publicanos, seguiam Jesus. Se arrependeram dos pecados e se voltaram para Deus. Os fariseus, que conheciam a lei, que nasceram para Deus, eles se consideravam, os fariseus, os verdadeiros filhos de Deus. Eles se consideravam a classe de Deus na terra. Eles se consideravam santos. Por isso que no original o fariseu é santo, é separado. Virou sinônimo de hipócrita. Mas eles se consideravam os filhos de Deus, os que agradavam a Deus. Eles batiam no peito e diziam quantas vezes jejuavam e quanto dava de esmola. Esse tipo de pessoa retrata hoje, na atualidade, crentes, pessoas que dizem sim a Deus, que falam de amor, que falam de Deus, mas na prática negam a Deus e passam a vida negando. Deus falou algo comigo, uma frase que resume isso aqui. Deus não está preocupado, em todo o contexto bíblico, você pode estudar a Bíblia. Deus não está preocupado com iniciativa. Deus está preocupado com a realização da mesma. Se Ele te dá uma chamada, se Deus te dá uma vocação, se Deus chama você, se Deus pede de você um sim, e você toma a iniciativa, igual aqueles caras: eu vou, mas não vai. Deus não se preocupa com iniciativa. Deus quer de ti realização. Aleluia. Se você passa a vida dizendo: eu vou para Deus, eu sou de Deus, eu nasci para Deus, eu quero Deus, vou buscar Deus. Não, agora vai. Nessa semana eu me converto. Nessa semana é igual um camarada que quer emagrecer, né? Segunda-feira eu faço dieta, segunda-feira dá certo, segunda-feira eu vou, aí não vai. Deus não se preocupa com iniciativa. Deus não quer de você iniciativa, Deus quer de você realização. Deus nunca, em todo o contexto bíblico, Deus nunca se preocupou com aquele que promete e não faz. Perante Deus, o que diz sim e depois diz não, esse está confuso, esse está engodado, esse está sob influência de Satanás. Perante Deus, aquele que jura, aquele que faz juramento, que faz promessas, aquele que procura, que diz para os outros: eu sou de Deus, eu vou para Deus, mas em atitude não faz o que Deus quer, esse, meu amigo, não tem herança eterna, não tem vaga garantida na eternidade. Que eu vou dizer uma coisa: o que tem de gente condenado, desviado, destruído espiritualmente, que passou a vida toda declarando promessas para Deus, fazendo juramentos para Deus, prometendo coisas para Deus, fazendo iniciativas para Deus, mas nunca cumpriu uma só promessa. Viveu de iniciativa. Uma coisa que Deus sempre falou comigo: eu não quero que você fale, eu quero que você faça. Pare de falar. Pare de ficar prometendo para você mesmo. Faça. Realize o que Deus pôs no seu coração. Diga sim e sim para Deus. Aleluia. E se por acaso, como uma meretriz, como um publicano, como uma pessoa pecadora, se você passou a vida de costas para Deus, mas ouviu a mensagem do arrependimento, e você se arrependeu como o filho da parábola, você se arrependeu de ter dito não para o Pai, para o Criador, e você pede perdão e se volta para Deus, aí, querido, a palavra de Deus garante: chegai-vos a Deus, porque Deus vai se achegar a vós. Você é pecador, de mão suja, limpe suas mãos, limpe o vosso coração, humilhai-vos a Deus, e Deus vos abençoará e vos exaltará. Glória a Deus. Deus não se preocupa com aquele que começou correndo e saiu na frente de todo mundo e correu por iniciativa, correu por orgulho, correu por soberba, correu por uma coroa, correu por uma medalha, mas na metade do caminho ou no fim do caminho ele tomba. Não,
Perante Deus é melhor começar na carne, mas terminar no espírito. Para Deus, para Deus é melhor começar na carne, mas um dia terminar no espírito. Há quem começa no espírito e termina na carne. Por quê? Porque viveu de iniciativa. Cristianismo é prática. Cristianismo não funciona na iniciativa. Você pode ser budista, você pode ser qualquer tipo, você pode viver na Seixonoe, você pode procurar qualquer tipo de religião oriental, você pode viver de mantra, você pode fazer reza, você pode voltar a ser apostólico romano, você pode fazer todo tipo de mungambo, você pode subir escada de joelhos, você pode fazer juramento, você pode botar no braçozinho aquelas promessas, você pode fazer o que você quiser, colocar até um crucifixo no pescoço, nada disso vai atrair Deus. Nada disso vai atrair Deus. Deus não se preocupa com iniciativa, Deus se preocupa com realização. O primeiro filho, ele disse não. O segundo disse sim, eu vou, pai. Mas o sim dele foi um fingimento, foi uma fé fingida, foi uma religiosidade, a mesma que os fariseus tinham. A mesma atitude que os fariseus tinham, que os sacerdotes tinham da época. Pessoas que levantavam as mãos, que davam glória a Deus, mas o coração estava longe de Deus. O segundo filho, o garotão, o mais novo, disse, eu vou, pai. Mas no final do dia ele não apareceu, o pai ficou esperando, ele ficou na iniciativa. Já o primeiro filho, que foi sincero, o mais velho, o primogênito, disse, pai, eu não vou, eu não quero. Porque nós passamos, todo cristão hoje, que um dia vivia no mundo, pecador assumido, porque todos somos pecadores, o homem nasce pecador. O homem peca porque ele nasce pecador, nasce com a natureza do pecado. Somos tendenciosos a pecar. Todo ser humano está desviado e destruído diante de Deus. Todos pecaram diante de Deus, mas pela graça de Jesus temos o perdão e a vida eterna. Portanto, nenhum homem se justifica perante Deus. Todo homem é condenado. Nenhum homem consegue por seus méritos encontrar perdão e a salvação. O homem não se justifica perante Deus. É Deus que o perdoa. Daí o primeiro filho, na parábola, o primogênito, ele disse, não, eu não irei, pai. Mas em dado momento, no decurso do dia, ele começou na carne, mas ele se arrependeu. Porque essa era a mensagem de João Batista. E eles perguntaram para Jesus, João Batista tinha autoridade de quem? Dos homens? Ou do céu? Jesus disse, eu quero saber. João Batista tinha autoridade dos homens? Ele pregava por causa dos homens, foram os homens, o poder que ele tinha veio dos homens, veio dele mesmo, ou ele é enviado de Deus? Eles não responderam. Aí Jesus disse, eu também não respondo, mas lançou essa parábola. Eu estou dizendo para vocês, que vocês são como o segundo filho, que ouviram a pregação do arrependimento de João Batista, disseram sim publicamente, disseram sim de uma forma fingida. Aceitaram de uma forma fingida, mas negaram toda a pregação de João Batista na prática. Vocês são como o segundo filho, que disseram sim, mas não foram para o pai, mas não foi ao pai, ficaram em rejeição ao pai. Mas eu vos digo que as meretrizes, os publicanos, vão entrar primeiro no reino dos céus, vão adiante de vocês. Por quê? Porque ouviram a pregação de João Batista, se arrependeram e se voltaram ao Pai. Nós, em um dado momento de nossa vida, nós entendemos que estávamos caminhando para a condenação eterna. Mas nós nos arrependemos e voltamos para o Pai, para o Criador. Voltamos para Deus. E só tem uma forma de voltar para Deus: aceitando a mensagem do arrependimento, aceitando a mensagem de Jesus, aceitando o enviado de Deus, o Messias, aceitando a ponte da salvação que é Jesus. Jesus é a verdadeira religião. Ele é o religai. Ele é a ponte entre o homem caído e Deus. Somente em Cristo, na pessoa de Jesus, é que realmente encontramos o Pai. Somente na pessoa de Jesus, o Filho, o homem, o ser humano em desobediência, consegue se arrepender e ter do Pai o perdão, e ter do Pai o aconchego, e ter do Pai o abraço. Somente em Jesus nós conseguimos voltar para Deus e viver eternamente na vinha de Deus. Você crê comigo? Dá glória a Deus! Aleluia! Abre teu coração com você que está em casa. Para fazer uma autoanálise e pensar.
O que eu estou fazendo? Qual desses dois filhos eu sou? Quem desses dois filhos eu sou? Será que eu estou sendo hipócrita, fingido? Será que a minha vida cristã é uma vida de farsa? Será que assim como um ímpio, assim como um fariseu da época, um sacerdote da época, será que eu estou dizendo sim para Deus, mas na verdade eu estou negando Deus? Ou você se parece com o primeiro filho que sinceramente reconhece sua falha, reconhece sua fraqueza, nega o pai, mas se arrepende. E Deus ele encontra graça em você. Deus ele fica apaixonado pelo pecador que se arrepende. O prazer de Deus não é ver o homem 100% acertando. O prazer de Deus é ver o homem na presença dele, ainda que ele tenha que pecar por muito tempo, mas um dia se arrepender e se voltar para ele. Deus quer o homem arrependido. Jesus disse: eu vim para chamar os pecadores, para dar saúde aos doentes. Eu não vim para quem já está saudável. Eu vim trazer cura para o doente. Eu vim trazer arrependimento ao pecador. Eu vim chamar o pecador ao arrependimento. Jesus ele veio transmitir a salvação para o caído. E os fariseus poderiam ver tudo que eles estavam vendo. Eles poderiam ver aqueles milagres. Eles poderiam ver em João Batista um enviado de Deus. Eles poderiam enxergar em Jesus todas as virtudes do Messias, mas eles não enxergaram, porque eles foram soberbos, eles foram avarentos, como o segundo filho da parábola, o garotão, o mais novo. Viveram de emoções, viveram de falácia, eram barcas furadas, eram pessoas que realmente não tinham compreendido o carinho do pai. O segundo filho fez pouco caso do pai, porque um filho verdadeiro, ele vai honrar o pai em todo momento. O filho verdadeiro vai se arrepender. Ele não vai conviver com o erro. Ele vai um dia se arrepender e voltar ao coração do pai. Deus está falando com você nesse momento. Talvez eu estou aqui conseguindo, diante de Deus, tocar no coração de um afastado do evangelho. Você que está afastado, você que está na condição do segundo filho, entenda a mensagem do Senhor. Jesus quer alcançar você. Saia dessa rejeição, saia dessa fraqueza espiritual. Não seja como o segundo filho da parábola, seja como o primeiro. Ainda que você tenha negado, mas se volte para o Pai. Seja verdadeiro, se volte para Deus. Não fique na negação, não fique rejeitando Deus. Não viva na iniciativa. Realize o chamado de Deus para com a sua vida. Realize, aceite a vontade do Senhor para com a tua vida. Aquele que ouve a palavra de Deus é bem-aventurado. O autor aos Hebreus vai dizer algo que já está no Velho Testamento, que os profetas tanto diziam. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça teu coração. Não fique na dureza, na arrogância do teu coração. Se arrependa. Diga não aos seus pecados. Você que está no erro, não conviva com esse erro. A vinha do Pai está esperando por você. O Pai, no dia da eternidade, está esperando por você. Você não nasceu para ser um filho derrotado. Você não nasceu para viver no erro. Deus está chamando e Ele te dá a oportunidade de você se arrepender. O Senhor quer tocar no teu coração nessa noite. Pare de ficar se enganando. A pior mentira é quando o homem engana a si mesmo. Você apresenta uma imagem de um bom pai, de um bom marido, de uma boa esposa. Você apresenta uma imagem de um adorador, de um pregador, de um profeta, de um pastor. Mas na verdade você não é isso. Talvez você é como um fariseu. Mas Jesus não está querendo te humilhar aqui. Ele está querendo te alcançar. Você tem tempo para se arrepender. Você tem tempo para ser como o primeiro filho. O filho que foi chamado para a vinha, que negou por muito tempo, mas se arrependeu. E se arrepender é voltar a um princípio, é recuperar o estado anterior, é metanoia, é mudança de pensamento, é mudança de atitude, é mudança de espírito. Saia da iniciativa e haja. Faça o que Deus pôs no teu coração. Viva verdadeiramente a palavra
guarda as minhas palavras. O que me amar verdadeiramente vai guardar as minhas palavras. E eu e o Pai nos manifestaremos a Ele. Eu e o Pai estaremos junto a Ele. Nós viveremos nele e Ele viverá em nós. Cristo nos garantiu que o verdadeiro discípulo é aquele que ouve os seus ensinamentos e pratica. Mas o filho imprudente, o filho bastardo, o que diz sim por hipocrisia, ele vai negar Deus em atitude. E o que nega Deus em atitude, porque só Deus consegue ver isso. Eu não enxergo o seu interior, mas Deus está examinando você por dentro agora. Deus conhece você por dentro. E Deus está chamando você para o arrependimento, terra. Deus está chamando você para a mesa da reconciliação. Porque você pode confundir a todos, enganar, como diz o ditado popular, Deus e o mundo. Mas na verdade, ninguém se esconde de Deus. Deus tudo vê. Ele sonda o teu interior. E o Senhor está chamando você para o arrependimento. O Pai está esperando o seu filho na vinha. Saia dessa inércia, saia dessa fraqueza, saia dessa iniciativa. Vá para a vinha do Pai. E o Pai te perdoará em o nome de Jesus. Vamos orar nesse momento, você que está em casa, os irmãos que estão aqui, você que está em casa nesse momento. Pastor, eu quero me reconciliar, eu quero pedir perdão. Aí na sua casa mesmo. Encurva a tua cabeça. Abre teu coração. Abre teu coração. Nós vivemos um período, nós vivemos em um século em que as pessoas não querem ouvir Deus. Elas não querem ser corrigidas. Elas não querem reconhecer seus erros. Elas querem viver conforme a vontade do seu ventre. Elas querem pular a palavra de Deus. Elas querem alterar a verdade. Mas em todo tempo a palavra de Deus permanece a mesma. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá. E o Senhor chama você ao arrependimento. O pecado ainda é pecado. Deus está ferindo o teu pecado nessa noite. Pede perdão, meu filho, e eu te perdoo, porque Ele morreu na cruz por todos os teus pecados. Jesus morreu para te dar perdão. Jesus morreu para te salvar. Meretriz, publicano, todo tipo de pessoa errada perante Deus. Jesus, Ele morreu na cruz, levou sobre si os pecados de toda a humanidade para gerar perdão.